Oi, Carolina, tudo bem? Eu sou a Graziella, tô grávida do meu primeiro bebezinho, esperando que ele chegue na primeira safra da geração beta. E entre as milhares de coisas que se passam pela minha cabeça, eu queria entender qual o impacto que a geração tem na criação e no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e o que esperar para a adolescência da geração beta. Obrigada! Porque é isso, né? A gente está falando de gerações. A gente está falando de gerações, ainda que os birôs de tendência hoje em dia, eles intercalam as gerações, tá? Tá. Porque as mudanças têm sido tão rápidas e as interferências têm mexido em ambas gerações. Então a gente pega a geração alfa, por exemplo, e geração Z, tem uma geração aqui intergeracional que a gente chama de Zalfa, tá? Eles misturam, então os birôs de tendências não separam mais dessa forma, tão categoricamente, certo. Tá? Então, assim, gente, toda vez que a gente costuma ter um movimento contra, né? Assim, quando a gente vai muito para um lugar, a gente costuma ter um movimento que volta um pouco para... pêndulo. Exato, para trás, de alguma maneira. A gente tem visto alguns movimentos ou algumas tentativas de resgatar algumas experiências ou algum modo de vida que se tinha antigamente... entendendo que esses modos de vida são maneiras mais saudáveis de existir na Terra ou de experienciar a vida humana na Terra. Mas isso é muito difícil de dizer, porque a gente não tem uma garantia, né? A gente não tem uma certeza. Claro. Então, assim, tem grupos de adolescentes e jovens, mais jovens, até num movimento muito grande do bloqueio do uso das redes sociais, né? Isso. E fazendo movimentos para usar, de vez em quando, as redes sociais para marcar encontros presenciais em espaços públicos, encontros grandes, né? Para conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. Como era no início, digamos assim. Isso. A gente entra, usa, vê e aí sai para a vida real. É isso. Mas eu acho que a gente tem que entender que, assim, o digital, a tecnologia, não vai deixar de existir. Não. Né? Então, o que vai mudar e o que pode mudar é a forma como a gente se relaciona com ela. A gente precisa entender, como sociedade, que a gente precisa internalizar e botar na nossa vida a educação digital como algo necessário. Cecília fala isso toda hora, do letramento digital, né? Digital. A gente não tem. Nem para adulto, nem para adolescente, nem para criança, para ninguém. Para ninguém. E aí a gente acha que proibir o celular na escola vai resolver. Não vai resolver. Pelo contrário, a criança sai na fissura para pegar depois o celular quando sai da escola. A gente tá tapando sol com a peneira, né? Então, você, assim... as crianças... A gente tá preservando o espaço das crianças de brincar. Desculpa, o espaço das crianças de brincar já era preservado dentro das escolas. Era pra estar, pelo menos, né? As crianças já... Educação infantil e Funde as crianças já não entram com o celular na escola. Sim. Escolas públicas, algumas entram, mas não ficam com o celular na hora do recreio. Isso já não existe, né? Essa discussão, para mim, ela é muito complexa, porque no Brasil ela é uma discussão elitista. Total, tá? 80% das crianças e adolescentes brasileiros estão matriculados em escolas públicas, escolas de rede. 80%. 20% estão em escolas privadas. Caramba. E essa discussão, ela nasce na escola privada. Claro. E nas grandes capitais. Vai para o interior do Acre. Vai para a Amazônia. Tem um adolescente com iPhone na escola pública. Se tiver escola, né? Para começar. Então, assim, é muito diferente. E mesmo assim, na escola pública de São Paulo, eles têm sala de informática, o que é completamente diferente de uma escola particular, onde tem tablet e computador para qualquer um, para qualquer sala. Né? Então, assim, é uma discussão muito complexa, mas, eu tô voltando na pergunta dela, a gente tem que entender que para mudar essa relação tóxica que a gente tem com as plataformas digitais, a gente precisa educação digital, letramento digital. Né? Assim como a gente ensina e aprende a se comportar na rua, a se comportar na escola, a se comportar numa festa, num ambiente familiar, num restaurante, a gente não ensina a criança desde pequenininha como é que você cumprimenta as pessoas, o que você pode falar, o que você não pode, o que você veste, o que você não veste, como é que você senta, como é que você não senta. É que os pais precisam ter esse letramento para poder ensinar para os filhos. Então pode ser que a gente tenha a geração para frente
que um pouquinho mais letrada digitalmente já começa a ensinar para os seus filhos. Sim. Sim. E daí a gente começa, a partir do letramento digital, a gente vai mudando a relação com o digital e vai entendendo também que as experiências presenciais, elas são necessárias, né? A gente volta a entender esse lugar. E a gente volta a ter isso como referência de formação de ser humano. É muito impressionante. Na série, a gente vê que, apesar de não estar com o lobo frontal totalmente formado ainda, os relatos de dor, eles têm muita lucidez. Ele sabe o que ele sentiu ali. Ele não sabe explicar a força da reação, mas ele sabe que ele estava em sofrimento, né? E por que é tão difícil, então, para a gente como adulto, enxergar a dor de um adolescente como legítima e não como birra? Porque a gente já teve lá também. Por mais que tenha essa diferença geracional, isso que você estava falando, né? De que o adolescente precisa sentir no peito, precisa sentir adrenalina, que sofre internamente. A gente passou por isso também. E não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos. E a gente não consegue escutar também. E a gente não consegue escutar. E a gente deveria lembrar disso. Deveria lembrar. Por que a gente esquece? Eu não sei por que o ser humano esquece. Eu não sei por que o ser humano esquece, mas é uma pena, assim, porque a gente minimiza a dor do adolescente, a gente desvaloriza, eu falo, a gente tem um encantamento pela infância, a gente tem um desprezo pela adolescência. E a gente despreza tudo que vem do adolescente, inclusive as emoções, inclusive os sentimentos. A gente minimiza, né? O adolescente, ele sofre por uma relação afetiva, pelo rompimento de uma relação afetiva, e a gente fala, mas isso é besteira, já vai passar. É só o primeiro. É uma fase. Logo você vai encontrar outra pessoa, você faz, tem tanta gente na escola, faz amizade com outras pessoas. Não, aquela dor é legítima. E se ela não for legitimada, você está cometendo uma outra violência contra aquele adolescente. Não legitimar a dor, o sentimento, a emoção de uma pessoa é cometer uma violência contra aquela pessoa. A gente não faz isso com um colega de trabalho. Só que a gente se dá o direito de fazer isso com um adolescente, né? Então, assim, é uma autocrítica que os adultos precisam fazer, e muito séria, né? E a hora que o adolescente, né, o adolescente tem ali dentro de casa, ou no ambiente dele, um adulto que constantemente está negando o sentimento dele, está negando a emoção dele, está negando os códigos que ele traz para dentro daquele ambiente, né? Como referência de quem ele é, ou de quem ele está buscando ser. O adolescente vai se fechando no quarto. E não necessariamente a porta do quarto tem que estar fechada para o adolescente estar fechado no quarto. Claro. Né? A gente tem que aprender a fazer leitura do adolescente. A ler o corpo, ler o silêncio do adolescente. O adulto não faz isso. E daí ele vai perdendo. Os fios que ele construiu na infância, que ele teceu na infância, eles vão se rompendo na adolescência. E a diferença dessa geração é que eles têm onde buscar um amparo muito mais fácil, que é o meio digital, que as gerações anteriores não tinham. Exato. Com tanta facilidade. Eu acho que essa que é a grande diferença. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Isso pode vir de várias maneiras, né? Porque a gente tem visto recentemente também uma onda de adolescentes, e não tem julgamento nenhum nisso, indo muito para a questão religiosa, né? A gente tem um movimento agora de adolescentes extremamente religiosos, assim, que é também nitidamente uma busca por esse acolhimento, né? Por um acolhimento, por alguém que compreenda, por alguém que pertence. Porque tem um grupo de jovem, e aí você cria a identidade. Você pode falar com o eu não pastor. Me identifico com a pessoa do colégio, mas eu me identifico com o pessoal da igreja, né? Tem o social, porque a igreja, o que ela faz também? Claro. Ela promove o social. Claro. As missas não são virtuais sempre. Não. Tem os encontros presenciais, tem os, né, depois tem a parte da música, dos encontros musicais ali, cada um vai tocar um instrumento, tem os cafés da manhã, tem uma série de eventos sociais que são essenciais para a adolescência e para a juventude, né? Então, compreender esses códigos é muito importante.